Então, vamos começar a nossa aula do curso de toxina botulínica sobre distonia para os alunos que não compareceram à aula presencial. Bem, distonia é um termo que já é conhecido há bastante tempo, né? Há pelo menos 100 anos, o termo distonia já é discutido em literatura. Aqui nós temos fotos antigas de pacientes portadores de quadros distônicos fazendo os famosos truques sensitivos, o gesto antagonistic ou sensory trick na literatura inglesa. Aqui um paciente colocando, por exemplo, a mão na testa, melhorando a postura. Aqui outro paciente colocando a mão na testa, melhorando a postura em torção. E outra paciente colocando a mão no rosto e melhorando a postura em torção. Até mais ou menos 30 anos, as distonias eram consideradas doenças psicossomáticas. Somente com os trabalhos de Charles David Marsden e do grupo que ele formou para estudo de distúrbios de movimento, que começou-se a encarar os distúrbios de movimento e as distonias como distúrbios neurológicos. Aqui um caso, por exemplo, de uma senhora com uma distonia do pescoço e do tronco, e um outro senhor com uma distonia do pescoço e do tronco, com melhora com o mesmo truque sensitivo. Em 1911, Hermann Oppenheim, na Alemanha, descreveu um caso de uma criança com o que ele chamou de distonia musculorum deformans. Ele deu o nome de distonia, dis para errado, né, em grego, e tonus para tônus, tonia para tônus. Então, de acordo com eles, o tônus muscular era hipotônico em algumas ocasiões e hipertônico com espasmos tônicos em outras, geralmente elicitados com movimentos voluntários. Então, a criança fazia movimentos voluntários e o movimento distônico aparecia. É claro que a distonia não necessita de movimentos voluntários, ela pode aparecer em repouso. No entanto, a realização de movimentos voluntários pode elicitar muito mais ainda os movimentos distônicos. Hermann Oppenheim, hoje o nome dele é utilizado para descrever a distonia que leva o nome, né? A distonia da YT1, que é a distonia por mutação da toxina 1A, que é uma distonia rara, mas é a distonia genética mais frequente. A distonia era considerada um problema funcional até a década de 70, até que Charles David Marsden, que fundou a especialidade de distúrbios de movimento, juntamente com outros 4 caras, que todos estão vivos, menos o Marsden, né? Stanley Fan, obeso, pode não parecer, mas o nome dele é obeso, Stanley Fan, Eduardo Obeso, Andrew e Joseph Yankovic fizeram, em 75, o primeiro simpósio internacional de distonia. E ali eles lançaram o termo distonia como um quadro neurológico. Posteriormente, outros nomes, como Mark Hallett. E aqui no Brasil, o Dr. Egberto Reis Barbosa e Dr. Luiz Augusto Franco de Andrade são os grandes nomes da pesquisa clínica e do tratamento com toxina botulínica em distonia. Dr. Egberto é chefe da divisão é chefe do ambulatório de distúrbio de movimento da divisão de neurologia do HC, daqui de São Paulo, e foi meu orientador de doutorado e amigo pessoal, e Dr. Luiz Augusto Franco de Andrade, que foi quem me trouxe para a especialidade. Bem, a primeira definição de distonia, portanto, é de 84, 9 anos após aquele simpósio. De acordo com os autores que publicaram Advances of Neurology, que é uma... você pode desligar, por favor, o som? Talvez só um minutinho, professor. Vou desligar aqui. Como que eu desligo meu... Como é que eu desligo meu microfone? Tudo bem. Bem, o Advances of Neurology era uma revista, né, um livro, que saía periodicamente. E em 84 saiu a definição inicial de distonia. Distonias são contrações musculares sustentadas que causam abalos, postura de torção, movimentos repetitivos ou posturas anormais. Assim, quando você fala de postura de torção, você trabalha com distonia em postura de torção. No entanto, algumas distonias elas não possuem postura de torção. Por exemplo, blefarospasmo. Blefarospasmo é o fechamento involuntário da musculatura dos olhos.
como é que você pode fazer torção nessa musculatura que não tem um eixo definido. A mesma coisa, distonia oromandibular. Não existe torção na distonia. A torção vai aparecer no pescoço, a torção vai aparecer no tronco, a torção vai aparecer no braço, ou a torção vai aparecer na perna. Então, consequentemente, não há uma postura de torção verdadeira na maior parte dos quadros, né? Numa boa parte dos quadros distônicos. Por isso que, em 2013, um outro grupo de pesquisadores resolveu definir novamente a distonia. Na verdade, essa definição nova ela apareceu após 29 anos da primeira e era amplamente aguardada, porque a gente já via coisas que aconteciam na distonia, como o movimento o fenômeno do overflow, o tremor, o truque sensitivo, que não estava descrito na primeira definição. Então, Alberto Albanese, Kailash Bhatia, Susan Bressman e Anthony Lane se juntaram e fizeram um artigo que deu origem ao novo artigo, deu origem à nova classificação da distonia. De acordo com eles, distonia é um distúrbio de movimento caracterizado por contrações musculares intermitentes ou sustentadas, causando movimentos anormais, frequentemente repetitivos, posturas anormais ou ambos. Aqui eles falam uma coisa interessante. Os movimentos são tipicamente padronizados, em torção, tipicamente, não sempre, e podem ser tremulantes. A distonia é frequentemente iniciada ou piorada por movimentos voluntários e pode estar associada com ativação em overflow. A gente vai falar de tudo isso aqui para que você entenda perfeitamente bem o que é distonia, porque antes de você sair aplicando nas distonias, a primeira coisa que você tem que saber fazer é: isso é distonia ou não é distonia? Você tem que aprender a definir o que é distonia primeiro, classificar a distonia, para depois você sugerir a aplicação de toxina. Em termos de classificação, a classificação inicial, lá de 84, sugeria a distonia em 4 subtipos básicos. Primeiro, as distonias primárias. Distonia idiopática ou distonia genética. Distonia idiopática, ela responde por cerca... Perdão. Distonia idiopática, ela responde por cerca de 70% das distonias focais em adultos. Quando você fala em distonia de criança, a maior parte de distonia em criança está relacionada a problemas de cunho cromossômico, lesão periparto, ou doenças de depósito, ou doenças de aminoácidos, ou glicose, metabolismo. As distonias em criança são um grupo à parte. As distonias em adulto, a maior parte é idiopática. Quando a gente fala de distonia idiopática, nós falamos de uma distonia pura. Ou seja, só há distonia e mais nada. Entretanto, o tremor é possível de aparecer. Então, quando você fala em distonia idiopática, você chama de um quadro distônico que pode ter como acompanhante somente o tremor, mais nada. Não tem ataxia, não tem parkinsonismo, não tem coreia, não tem mioclonia, não tem mais nada além de tremor. As distonias genéticas, uma boa parte delas é distonia plus. Ou seja, vem outras coisas além da distonia. E, portanto, não pode mais entrar na categoria de distonia primária. Por isso que, hoje em dia, a classificação de distonia ela não leva mais em consideração esta definição de distonia primária. Distonia plus é uma distonia não genética em que você tem o acometimento de outras coisas. Então, você tem distonia, parkinsonismo, coreia ou mioclonia. Você pode ter a distonia secundária, que é a distonia de causa definida, trauma craniano, lesão cerebral, HIV, AVC, abscesso cerebral, etc. E a heredodegenerativa, que é aquela distonia em que você tem doenças crônicas que evoluem, entre outras coisas, com o processo distônico.
Por exemplo, um exemplo clássico. Doença de Parkinson. Parkinson pode dar distonia. Um outro exemplo, Huntington. Huntington pode dar distonia. As ataxias espinocerebelares podem dar distonia. Então, no final das contas, doenças, distonias degenerativas são aquelas que ocorrem no âmbito de uma doença neurológica, crônica ou não. O problema dessa classificação é que ela leva em conta somente a fenomenologia. Ou seja, você não consegue definir o que é primária, o que não é primária, o que é secundário, o que não é secundário, e, consequentemente, essa classificação tem muitos problemas. A nova classificação, ela leva em conta duas características principais. A parte clínica e a suspeita etiológica. Então, nós temos, por exemplo, eu não quero que ninguém decore isso, por favor. Eu sugiro que vocês batam foto deste slide. Agora, esse slide pode ser encontrado no artigo do Alberto Albanese e colaboradores, que posteriormente eu disponibilizarei para vocês. Nós temos distonia do nascimento até os 2 anos de idade. A maior parte dessas doenças é paralisia cerebral, cromossômica, lesão cerebral, por exemplo, hemorragia periventricular do nascimento, doenças como, por exemplo, distúrbios do ciclo da ureia, que começam logo precocemente, fenilcetonúria, etc. Da infância, dos 3 aos 12 anos de idade, aqui nós já temos outras doenças, especialmente doenças genéticas, algumas doenças genéticas, como, por exemplo, DYT1A, DYT1, que é a mutação da toxina 1A, que é a famosa doença de Oppenheim, já aparece nessa faixa etária, 12 anos, 11 anos. A adolescência, nós podemos ter outras doenças, como, por exemplo, neuroinfecções, distúrbios metabólicos, glicogenoses, mucopolissacaridoses, doenças de depósito, outras. A vida adulta, 21 a 40 anos, o mais provável é você ter distonia idiopática nessa faixa etária. Então, 21 a 40 anos, distonia idiopática, principalmente as distonias focais. E, dentre elas, a mais importante é a distonia cervical. Isso caiu em prova de título ano passado. A distonia focal mais comum que existe é, sem sombra de dúvida, a distonia cervical. E no final da vida, ou na vida adulta, acima de 40 anos, a maior parte dos casos ou é focal, tipo blefarospasmo, ou distonia oromandibular, que são muito mais comuns em pacientes acima de 50 anos, ou AVC, trauma craniano, doença degenerativa como doença de Parkinson, etc. A maior parte das distonias é focal. E a distonia focal é muito mais comum em homens ou mulheres acima de 20 anos de idade. Na verdade, estabeleceu-se como critério, um critério mais ou menos arbitrário, a idade de 26 anos para diferenciar focal de generalizada. Quer dizer, se a distonia começa antes dos 26 anos, provavelmente ela será generalizada. Se ela começa após os 26 anos, ela será provavelmente focal. Por quê? Estudos observacionais demonstraram isso. O que a gente sabe é que em crianças, a maior parte das distonias é de cunho generalizado. Ou seja, começa nas pernas ou começa nos braços e evolui, podendo pegar o tronco. Crianças geralmente é onde começa as distonias genéticas. Se bem que existem relatos de DYT, por exemplo, que é o mais comum, começando na vida adulta como Cambridge escrivão. Mas a maior parte é em criança, começando como distonia generalizada. Em adulto, a maior parte são distonias focais. Quando uma distonia generalizada começa no adulto, ou uma distonia focal começa na criança, você tem que pesquisar etiologias. Você provavelmente tem alguma coisa causando aquilo não é idiopático ou não é genético. Então, se a criança começa, por exemplo, com uma distonia cervical aos 5 anos de idade, pense que provavelmente ela tem alguma alteração patológica ao nível da coluna cervical ou ao nível da transição bulbo-cervical. Por exemplo, um tumor, né? Por exemplo, um tumor de forame magno, dando uma distonia, entre aspas, que pode não ser uma distonia. Já um adulto, começando com uma distonia generalizada logo de cara,
Uma coisa que você tem que pensar, ou pode pensar, são doenças degenerativas, e não uma distonia idiopática. Distonia idiopática em adulto é focal, no máximo multifocal. O que é a diferença da multifocal, focal e segmentar? Focal pega um segmento só. Segmental pega pelo menos 2 segmentos contínuos. Por exemplo, olho e boca, pescoço e ombro. Multifocal pega 2 segmentos descontínuos. Quer dizer, olho e perna, olho e braço. E hemidistonia é quando você tem acometimento de um lado, que nem sempre sugere doença neurológica, por exemplo, cerebral. Às vezes você tem acometimento só de um hemicorpo e o cérebro está completamente normal. A doença pode ser estática, a maior parte dos quadros focais em adultos é estático. A distonia focal, a distonia idiopática, por exemplo, ela não evolui. Ela fica daquele jeito. Ela pode mudar a característica, mas ela não evolui. Ou ela pode ser progressiva, como, por exemplo, nas doenças heretodegenerativas e nas distonias genéticas tipo DYT. Ela pode ser persistente, como a maior parte dos quadros. Ela pode ser ação específica, como, por exemplo, na cãibra do escrivão, que acontece basicamente quando o paciente escreve. Ou, por exemplo, nas distonias do trocador de trompete, tocador de trombone, tocador de violino, que acontece com determinados movimentos. Ela pode ser diurna, acontecendo somente durante o dia e melhorando à noite, o paciente não tem nada à noite. E ela pode ser paroxística, como em alguns casos de distonias genéticas que apresentam movimentos involuntários quando realizam algum tipo de atividade. Com relação aos sintomas associados, como eu falei agora há pouco, a distonia isolada ela é muito mais comum como distonia focal, enquanto que a distonia combinada é aquela distonia focal associada com outros achados. E isso geralmente relaciona-se, distonia combinada, ela relaciona-se com doenças degenerativas. Lembrar que não existe nenhuma distonia focal idiopática que venha associada com qualquer outra coisa que não seja tremor. E você também pode verificar se existem outras manifestações neurológicas, como sinal de trato longo, coato cerebelar, problemas de nervos cranianos, perda de sensibilidade, que pode falar a favor de outras coisas. Em termos etiológicos, você tem que verificar se existe alguma evidência de neurodegeneração, evolução, presença de alguma alteração na ressonância que indique, atrofia cerebral, lesões estáticas, como, por exemplo, crianças que nasceram com lesão cerebral e que agora têm uma paralisia cerebral com lesão por hemorragia periventricular, por exemplo. São lesões estáticas. Também podem ser genéticas, autossômicas dominantes, recessivas, mitocondriais ou ligadas ao X, adquiridas por vários motivos, inclusive psicogênicas, que hoje em dia levam outro nome, funcional. A gente prefere chamar agora as distonias psicogênicas de funcionais. Tão simplesmente porque o nome psicogênico ele carrega um certo termo pejorativo consigo. E também porque nem todo paciente com distonia funcional possui realmente um transtorno psiquiátrico associado. E ainda pode ser esporádica, como é a maior parte das distonias focais, ou familiar, nos casos de algumas formas de distonias focais e em várias distonias generalizadas. Algumas doenças se parecem distonia, mas não são. Tiques, por exemplo, podem simular distonias. Tilt da cabeça, como no caso de vestibulopatia, a famosa ocular tilt reaction, que também pode acontecer na paralisia do troclear, o paciente vira a cabeça para poder parar de ter visão dupla, pode simular uma distonia. Espinha dobrada, como por exemplo na camptocormia, ou menos frequentemente na escoliose. Subluxação atlantoaxial, comum em crianças. Crianças podem aparecer com subluxação atlantoaxial e você achar que são distonias, mas não são. Por isso que toda distonia, especialmente a cervical, que aparece no seu consultório, primeira coisa que você tem que fazer, se o paciente nunca foi investigado, é
investigar. Como? Ressonância. Ah, não tem acesso à ressonância. Tomografia. Obrigatório para que você possa avaliar como é que está a coluna do paciente. Muitas vezes eu já vi colegas aplicando doenças que não são distonia, aplicando subluxação atlantoaxial. Agora, imagina você aplicar uma subluxação atlantoaxial e enfraquecer a musculatura cervical do paciente. Malformação de Arnold-Chiari, massas do pescoço levando a deslocamento cervical, torcicolo congênito, especialmente quando você tem a aplasia ou o não aparecimento ou não desenvolvimento de um músculo específico, como, por exemplo, o músculo esternocleidomastoide. Síndrome de Klippel-Feil, vocês vão conhecer ou já conheceram uma paciente nossa, a dona Érica. A Érica, ela tem Klippel-Feil. Ela tem todas as vértebras cervicais completamente fundidas. Ela não consegue virar o pescoço. Ela tem muita dor. Síndrome de Satoyoshi, que é uma síndrome que se caracteriza por um quadro de diarreia, perda de peso, associada a um quadro de confusão mental e contrações musculares progressiva. É uma síndrome autoimune. Contraturas do Dupuytren, dedo em gatilho, síndrome de Isaacs, que é a famosa neuromiotonia, hipocalcemia, hipomagnesemia, causas reumatológicas, deaferentação, a pseudotetose, da perda de sensibilidade profunda, e a famosa síndrome de Sandifer, ou Sandifer, que nada mais é, os neuropediatras conhecem isso muito bem, o famoso refluxo gastroesofágico infantil, geralmente no recém-nascido, por incompetência do esfíncter esofágico interno, em que a criança faz um refluxo e aí, consequentemente, ela faz uma postura em obstótono, simulando um quadro de distonia ou crise epiléptica. Esses são pseudodistonias. Existem outras doenças que simulam distonias, mas não são. E eu sempre sugiro que vocês sempre investiguem o paciente antes de caracterizar como distonia e antes de tratar com toxina. As distonias possuem fenomenologia relevante. A maior parte delas acontece ou piora com o movimento voluntário. Por isso que eu sempre sugiro que você pergunte ao paciente qual é o movimento ou qual é a situação que piora a distonia. Ah, doutor, minha distonia piora quando eu como, piora quando eu ando, piora quando eu escrevo. Coloque o paciente para andar, coloque o paciente para comer, coloque o paciente para escrever e observe o movimento do paciente. Tremor distônico. O tremor distônico ele é um tremor que geralmente tem direção preferencial. É um tremor que ele acaba indo para um lugar específico. Se for cervical, ou vai para a esquerda, ou vai para a direita. Ou ele piora quando você joga o pescoço para algum lado. Ou ele muda de plano. Em primeiro lugar, ele acontece... Deixa eu botar aqui meu vídeo. Imaginando que o tremor, inicialmente, ele aconteça no plano sagital. Ou no plano... Aliás, aqui é o plano axial. Ou no plano sagital. Então, o tremor ele pode ter diferença. Por exemplo, o tremor vai mais para a esquerda. Na hora que você joga a cabeça para a direita, o tremor fica mais intenso. E quando você joga a cabeça para a esquerda, o tremor diminui ou muda de eixo. Isso é muito típico do tremor distônico. Ou nós temos o famoso null point. O tremor distônico pode, esse not aqui está errado. O tremor distônico pode ser aliviado permitindo ao movimento distônico desenvolver completamente sem resistência. O null point é um ponto em que o pescoço fica e que o tremor melhora. Por exemplo, o tremor vem para cá. Na hora que o paciente coloca o pescoço para essa posição, o tremor melhora. Overflow. Overflow é quando você tem evolução do movimento distônico para além dos músculos que normalmente seriam necessários ao movimento. Vamos imaginar o homúnculo de Penfield. Aqui na porção lateral do cérebro, você tem braço
e você tem boca e língua. E lá atrás, aqui na porção medial, você tem perna. Agora imagina um movimento distônico, começando nas projeções somatotópicas dos núcleos da base, em rosto e evoluindo para braço. Não necessariamente no córtex, mas na projeção somatotópica do cerebelo, ou dos núcleos da base, por exemplo. Aí o paciente começa fazendo um movimento voluntário da boca e, de repente, o ombro está vindo junto. Isso é um overflow. Isso você vê com muita frequência em pacientes portadores de distonia, especialmente cervical ou cãibra de escrivão. E uma coisa que você vê muito em cãibra de escrivão, que se parece com overflow, é a distonia em espelho. Você tem dúvida onde aplicar? Peça para o paciente para deixar a mão que tem a distonia parada e peça para ele escrever, mesmo que seja errado, com a outra mão. Você vai ver a mão que está completamente parada em cima da mesa fazer movimentos semelhantes ao movimento que costuma fazer quando segura a mão. Quando segura a caneta. Então, essa mão não está segurando a caneta, essa está escrevendo e essa começa a fazer um movimento distônico. Isso é o famoso movimento em espelho. É uma maneira interessante de você ver quais músculos são mais afetados na cãibra do escrivão. E é uma coisa que se parece muito com o overflow, porque utiliza as comissuras, especialmente o corpo caloso, para fazer relação de um hemisfério com o outro. E os famosos truques sensitivos ocorrem em 40% a 70% das distonias cervicais e alguns blefaroespasmos ou distonias de tronco, sendo que a maior parte dos pacientes acaba perdendo o truque sensitivo em algum momento. O truque sensitivo só existe na distonia. Geralmente alivia o movimento distônico completamente. Basta você pensar em realizar um movimento, que muitas vezes o movimento melhora. Então, essas características, essas 5 características aqui, são básicas da distonia e devem ser pesquisadas em todo paciente. Aqui nós temos algumas formas de distonia genética. A mais comum é DYT1. No HC nós temos vários casos de DYT6. Existe também a DYT5, que é a famosa distonia dopa responsiva, responde à levodopa, a famosa doença de Segawa. A distonia TYT11 e DYT15 são as distonias mioclônicas. A DYT12 é a distonia parkinsonismo de início rápido, leva a um quadro de distonia com parkinsonismo não responsivo à levodopa, que evolui em torno de horas a dias. A DYT4 é a disfonia espasmódica. Estou aprendendo a mexer com isso agora. Distonia T7 é a distonia cervical, genética. DYT3 é a única ligada ao X. É uma distonia geralmente relacionada a homens de meia idade nas Filipinas, chamada de LUBAG. E aqui são as famosas paroxísticas. Uma maneira, isso aqui, depois eu posso passar para vocês, isso aqui é uma maneira de vocês fazerem o diagnóstico, né? A resposta à levodopa, ancestralidade filipina, instalação rápida, a resposta ao álcool, muito presente na DYT11. Se existe a resposta ao álcool é só da mioclonia, não da distonia. Se existe paroxismo, se a distonia aparece subitamente, depois que o paciente faz alguma atividade física demorada ou não, se tem crânio cervical ou se é generalizada, etc. A fisiopatologia da distonia envolve perda de inibição cortical, anormalidade sensitiva, plasticidade cortical e alteração cerebelar e de tronco cerebral. Essa alteração cerebelar talvez seja mais importante. Você tem um problema de timing de movimento. Ou seja, você tem a produção de movimentos em momentos errados. Você tem alteração do cerebelo, você tem alteração do colículo superior, localizado na porção posterior do mesencéfalo. Muito bem. Vamos dar uma parada de 10 minutos e daqui a 10 minutos voltaremos com distonia cervical. Coloquem, por favor, suas questões para que a gente possa responder posteriormente. Bem, vamos continuar a nossa aula sobre distonia cervical.
A distonia cervical é a principal distonia focal que existe, caracterizando-se como movimentos involuntários com posturas anormais do pescoço, mas não somente do pescoço. Algumas distonias são focais, podem ser focais simples, mas também podem ser segmentares, pegando o rosto, pegando a boca ou pegando o ombro. A dor cervical é uma característica quase universal da distonia cervical. E ela, muitas vezes, ela é independente dos movimentos involuntários. Já vi distonias com movimentos intensos, sem dor. E distonias com pouco movimento e dores insuportáveis. Há pacientes que fazem toxina com a gente, comigo, no curso, que não tem dor, só tem os movimentos. E há pacientes que a gente não consegue melhorar o movimento, mas só a melhora da dor já resolve 80% do problema. As causas são variadas e as características clínicas são pleomórficas. Vamos ver tudo isso. Uma distonia que tem muita relação com o truque sensitivo e com a presença de tremor distônico. A distonia cervical é a distonia mais relacionada com a presença de tremor. Teoricamente, nós temos 4 movimentos típicos: o anterocolo, o retrocolo, o laterocolo e o torcicolo. Em 2004, num artigo publicado numa revista não muito conhecida chamada Basal Ganglia, Reichel descreve 4 outros movimentos relacionados ao movimento da cabeça: anterocaput, retrocaput, laterocaput e torcicaput. A partir de então, nós agora temos 8 movimentos básicos: anterocolo, anterocaput, retrocolo, retrocaput, laterocolo, laterocaput, torcicolo, torcicaput. Qual é a diferença do anterocolo para o anterocaput, do retrocolo para o retrocaput? Qual é a diferença do colo para o caput? A diferença é que o colo ele acontece com movimentos que se iniciam ou predominam com músculos que se inserem abaixo de C2, enquanto que o caput com músculos que se inserem acima de C2. Em termos de músculos, e isso é a parte mais importante, nós vamos falar sobre pontos de aplicação muscular logo. Em termos de músculos, os músculos mais importantes estão localizados no compartimento lateral, né? Aqui no compartimento lateral nós temos 2 triângulos principais. Nós temos o triângulo ou trígono cervical posterior, que é esse aqui, e o trígono cervical anterior, que está aqui. O trígono cervical anterior, principalmente a musculatura infraioide, que pode acometer alguns certos tipos de anterocolos. E a musculatura, principalmente do digástrico, que está relacionado com distonia de abertura de boca e, muito ocasionalmente, com anterocaput, ou anterocaput. O esternocleidomastoideo é o músculo que separa os 2 compartimentos. No compartimento posterior, nós temos o esplênio da cabeça, o trapézio, que define a parede posterior do compartimento posterior, o elevador da escápula e os escalenos. O omoioide não costuma ser aplicado. O esternocleidomastoide é o principal músculo da região, e ele faz um movimento muito simples. Observe que ele se insere à frente da origem dele. Então, digamos que ele se origine aqui da região da mastoide, apesar de que o nome é esternocleidomastoide. Digamos que ele se origine aqui na mastoide e se insira aqui na região da clavícula e do externo. Observe que ele se insere de uma forma inclinada ou diagonal anterior. E imaginando que a cabeça seja uma bola, na hora que ele puxa a cabeça, ele joga a cabeça para o lado contrário. Então, o esternocleidomastoide faz rotação para o lado contrário. Ao mesmo tempo, ele puxa a cabeça em direção ao ombro do mesmo lado. E ele joga a cabeça levemente para frente. Você que está me assistindo, faça com cuidado. Pegue seu esternocleido. Ele é esse músculo aqui. Ó. Ele é bem simples, esse músculo aqui. Pegue seu esternocleido, jogue a cabeça para o lado, completamente com calma. Jogue a cabeça em direção ao ombro do mesmo lado
e joga a cabeça levemente para frente. Você vai ver o esternocleido na sua contração máxima. O trapézio, ele costuma auxiliar também na rotação da cabeça. Pela sua localização, ele ajuda na rotação da cabeça para o lado contrário. Se o trapézio ele age bilateralmente, ele auxilia a puxar a cabeça para trás. Então, bilateralmente, ele auxilia no retrocolus ou no retrocaput. O esplêndido da cabeça, ele auxilia na torção da cabeça para o mesmo lado, na lateralização para o mesmo lado, e quando age os dois ao mesmo tempo, de um lado e de outro, puxa a cabeça para trás. O elevador da escápula é o principal elevador do ombro. Então, a elevação do ombro está associada à contração do elevador da escápula, apesar de que um trapézio pode estar também associado a esse movimento. O laterocolus, principalmente relacionado ao elevador da escápula, especialmente quando o ombro está levantado. Se os dois elevadores da escápula agem ao mesmo tempo, e lembrando que eles se inserem posteriormente na espinha da escápula e anteriormente ao nível de C2, C3, quando eles puxam a cabeça, eles jogam a cabeça para frente. Então, o elevador da escápula, de uma forma meio que contraintuitiva, são responsáveis, em parte, por um anterocolus. Os escalenos auxiliam no laterocolus para o mesmo lado e no torcicolo para o mesmo lado. E devem sempre ser palpados, especialmente quando você tiver dúvidas com relação a se o escaleno está ativo ou não. Hoje eu atendi uma paciente no consultório que ela refere que eu fiz a melhor aplicação da vida dela, porque eu apliquei nos escalenos. Anteriormente, no compartimento anterior, os principais são digástricos e o homoióide. Os infraioides, como o esternoióide, o esternotiroide, por exemplo, eles podem ser aplicados com o uso somente de ultrassom, pelos riscos de disfagia, se houver anterocolus ou anterocaput. O esternocleidomastoide nós já falamos a respeito. Posteriormente, nós temos o trapézio. Nós geralmente aplicamos somente na porção escapular e na porção cervical. O esplênio da cabeça começa ao nível da cabeça e vai até mais ou menos a nível de T2, T3. O esplênio do pescoço, que é mais profundo, e também começa ao nível do pescoço e desce um pouquinho antes do esplênio da cabeça. E os semiespinhais. Os semiespinhais, que são profundos, são os músculos mais importantes relacionados ao retrocaput. Os semiespinhais, toda vez que você tem um retrocaput forte, você precisa avaliar os semiespinhais. Eles estão localizados um de cada lado da linha média e são os músculos mais importantes que jogam a cabeça para trás. Profundamente aos semiespinhais, aqui você tem um levantador da escápula, aqui você tem o esplênio cervicis, aqui você tem o esplênio caput. Posteriormente, profundamente, você tem o famoso oblíquo inferior. O oblíquo inferior é aquele músculo que produz látero e torcicaput, porque ele se insere na cabeça. Aqui é C1, acima de C2. Ele se insere aqui no processo espinhoso de C2 e aqui na massa do atlas. E ele vira a cabeça para o mesmo lado e ele joga o pescoço para o mesmo lado quando ativo, mas principalmente ele participa do torcicolo para o mesmo lado. Costuma ser um músculo muito afetado em certos pacientes e costuma ser um músculo principal afetado naqueles pacientes que aplicam toxina nos músculos clássicos e não respondem de maneira apropriada. Então, para o torcicolo, você tem o esplênio captis ipsilateral, o semiespinhal ipsilateral e o esternocleido contralateral. No laterocolus, torcicolo. No laterocolus, você tem o esternocleido ipsilateral, o esplênio semiespinhal ipsilateral, o escaleno ipsilateral e o levantador da escápula ipsilateral, além dos paravertebrais posteriores, principalmente os músculos mais profundos, né?
tipo, por exemplo, longuíssimos, por exemplo, do pescoço, ou, por exemplo, os multífidos, ou, por exemplo, os rotadores, ou, por exemplo, os interespinhais, que são músculos mais difíceis, bem mais difíceis de pegar. A elevação do ombro, principalmente o elevador da escápula e o trapézio ipsilateral. Retrocolos, esplênio, semiespinhal, trapézio e paravertebral posterior bilateralmente. E anterocolos, esternocleidomastoide, escaleno e complexo submentoniano bilateralmente. Já adianto para vocês que o anterocolos é a distonia mais difícil de tratar. E muitas vezes você tem acometimento de músculos muito mais profundos, que são muito difíceis de serem alcançados. A etiologia da distonia cervical, em adultos, a imensa maioria é idiopático. Em crianças é raro, é atípico, e geralmente sugere um quadro mais genético ou relacionado a transtorno de depósito. Genética, né? Isso aqui a gente vai deixar para lá. Secundárias, existem várias doenças heretodegenerativas também, e as regiões cervicais são principalmente os cerebelos e os núcleos da base. Muito bem, senhores, nós terminamos a primeira parte da aula. Nós vamos fazer a segunda parte da aula posteriormente, eu vou avisar vocês, mas provavelmente a segunda será amanhã. Se vocês não puderem comparecer, não se preocupem. Eu deixarei esta aula gravada no meu canal do YouTube para que vocês vejam, assistam, antes da aula do dia 25 de junho, quando a gente falará sobre espasticidade. Provavelmente será gravada a próxima aula amanhã. Nós temos mais 2 aulas. Nós temos a aula de término de distonia cervical e a aula de blefaroespasmo, distonia oromandibular e distonia tarefa específica. Obrigado.